Apocalipse 6, versículo 1 diz assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, ouvi um dos seres viventes dizer, com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Versículo 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então, o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Quem poderá suportar, Deus? Gente, não sei se vocês perceberam, mas aqui no próprio capítulo 6 a gente consegue perceber o resumo de toda a história. Aqui, desde os acontecimentos do meio da história aqui até o final do dia da vinda de Jesus, aonde, a gente viu aqui os homens tentando se esconder. A gente precisa entender, era uma coisa que eu não entendia, mas estudando a gente começa a perceber. Apocalipse, ele conta a história dos fins das coisas, de tudo que está acontecendo várias vezes. E a primeira vez, aqui no capítulo 6, a gente vê toda a história com poucos detalhes. E depois a gente vai ver, mais pra frente, ele contando a mesma história, com um pouco mais de detalhes. E depois, quando vai chegando ao final, ele vai contar a mesma história, com mais detalhes ainda. É como se ele fosse contar toda essa história aqui 3 vezes. Na verdade é isso. Primeira vez um resumo, do resumo. Depois ele aumenta alguns detalhes. E a gente vai perceber isso ao longo, estudando Apocalipse, a gente vai perceber isso. Aqui ele contou tudo o que vai acontecer, de uma forma totalmente resumida. Mas depois ele vai contando os detalhes das coisas que ainda sobrevirão. Então nós vamos lembrar só de algumas coisas, Os 5 primeiros capítulos de Apocalipse apresentam Cristo glorioso no meio da sua igreja. A gente já falou isso, semana passada, sondando a igreja, corrigindo a igreja, mostrando que conhece a igreja, mostrando que conhece as coisas boas que a igreja faz e as coisas ruins que a igreja
faz, né? No capítulo 4 e 5 a gente já viu, né, a revelação ali do trono, da sala do trono, vamos dizer assim, o Deus Criador sentado no trono e o Cordeiro também ali junto ao Deus Criador, né? Glorificado. Vimos que o Cordeiro está com o livro da história nas suas mãos, não é isso? E ele é digno de abrir o livro. Os capítulos agora posteriores, nós vamos ver os quadros do sofrimento da igreja, do juízo divino sobre aqueles que não creem em Jesus Cristo e sobre os inimigos de Deus, né? Nós vamos ver o triunfo de Cristo, o triunfo da igreja. Vamos ver também as dores daqueles que vão morar com Cristo. E esse tempo virá. E Deus vem revelando que isso acontecerá. E na verdade já vem acontecendo. E a gente vai começar a entender isso através, né, do examinar a Bíblia mesmo. Você percebe, né, as pessoas falam, poxa, o Apocalipse está acontecendo. Está acontecendo sim, mas já há bastante tempo que está acontecendo. Sim. Mas a gente precisa entender melhor isso. É claro que eu não estou aqui para dizer que eu sei tudo, nem quem eu pesquisei sabe tudo. Mas a gente precisa começar a entender, identificar o que Apocalipse fala e o que tem acontecido em nossos dias para poder ficar ligado em relação a isso, né? Jesus, quando ora, ele não fala para tirar, né? Eu disse, a oração sacerdotal dele não pede para tirar do mundo, mas fala os livros do mal. Então a gente não está aqui aprendendo essa Bíblia como uma maneira de ser transportado do sofrimento, não, mas poder a gente aprender a viver no meio do sofrimento, inclusive se necessário for morrer por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Aqui a gente não está procurando estratégias de como fugir do sofrimento, porque não tem como fugir do sofrimento se foi Deus que determinou que vai acontecer o sofrimento, né? As pessoas, às vezes, a gente fala alguma coisa porque está repreendido, você está repreendendo Deus, então tem como repreender a Deus? Tem como repreender uma profecia que Deus mesmo falou? Não tem como. Está repreendido o sofrimento. Gente, eu não estou buscando sofrimento, mas se você simplesmente fazer a vontade de Deus, o sofrimento vai vir até você. O que Jesus vai nos ensinar, o que Jesus nos ensina é estar preparado, é estar firme para poder passar por esses sofrimentos, porque as coisas só vão piorar, só tende a piorar. O céu está muito gelado, está arrebentando minha garganta aqui, está muito gelado, está 16, muito 16. Está direto em cima de mim aqui, vocês não percebem, mas está para cá. Então vamos lá, versículo 1 e 2. 1 e 2 diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o primeiro selo é aberto, aparece um cavalo branco, a gente já viu aqui, né? E nós temos algumas interpretações para poder dizer o que simboliza, o que representa esse cavalo branco. Pelo menos 4 interpretações aqui eu anotei para poder falar, tá? Alguns estudiosos vão dizer que esse cavaleiro aqui no cavalo branco, o primeiro, representa o anticristo. Outros vão dizer que isso, olhando para a maneira preterista, né, olhando para o passado, foram as conquistas militares de Roma. Outros vão dizer que é a pregação do Evangelho, né? A gente vai ver em Atos dos Apóstolos ali, a perseguição aumentando, mas o Evangelho se expandindo, né? Outros dizem que pode ser a pregação do Evangelho por todos os santos, por todos os evangelistas do mundo. E outros vão dizer que é o próprio Cristo, né? A justificativa, inclusive, para poder dizer que é o próprio Cristo, né? Uma das justificativas, no versículo 2 ainda vai dizer: ele cavalgava, aliás, na parte B vai dizer, e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. E outra justificativa para poder dizer que esse cavaleiro aqui é o próprio que está abrindo a história, né, vamos dizer assim, por isso que é o cavaleiro número 1, vamos dizer assim, é um motivo de que a cor branca no Apocalipse está sempre relacionada a coisas boas e nunca a coisa ruim. Então, não é a maioria que vai dizer que é o anticristo, até porque está falando de um cavaleiro, né? Cadê? Deixa eu voltar. Estava um cavaleiro, um cavalo branco, né? Então,
alguns vão dizer, não pode ser um anticristo, porque geralmente a gente vai ver em Apocalipse cabelos brancos, pedras brancas, roupas brancas, nuvem branca, cavalos brancos também vai ter de novo lá em Apocalipse 19, trono branco. Branco não é geralmente usado aqui em Apocalipse para falar sobre o diabo, sobre o anticristo, nem nada disso, né? A gente tenta sempre seguir o que o próprio texto está sempre falando, vamos dizer assim, a sua literatura, o seu contexto, e a gente não viu em nenhum momento aqui falar alguma coisa relacionada a branco que representa alguma coisa ruim. Em Apocalipse a gente não vê isso. Parece estranho dizer que só uma coisa seria isso. Eu gostei dessas duas definições, de falar que é o próprio Cristo e de falar também que é o avanço do Evangelho ao longo dos anos, né? Ali olhando para a igreja de Atos, olhando para a perseguição, né? Olhando para tudo isso aí, mesmo assim, essas duas posições eu acho bem pertinente, bem convincente, né? Vai dizer, ele cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. E é interessante que, por mais, olhando para o avanço do Evangelho, por mais que houvesse perseguições, quando a gente estudou o livro de Atos, não sei se vocês lembram, uma coisa que eu sempre falava, a perseguição sempre aumentava, não era isso? Mas o Evangelho continuou avançando, continuou vencendo, o Evangelho continuou avançando. Então, essas são as interpretações aqui para poder dizer o que significa, né, o primeiro selo quando se abre o cavalo branco ali. Né? E no segundo selo, versículo 3 e 4, olha o que diz. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então o segundo selo é aberto aqui e aparece um cavalo que é vermelho. E eu consegui aqui 3 interpretações possíveis do que significa esse segundo cavalo vermelho, né? Alguns, né, que são os... esqueci agora o nome da palavra agora, mas vai dizer que isso vai ser a terceira guerra mundial que vai acontecer, né? Outros vão dizer que é a perseguição aos cristãos, significa isso. E o terceiro é que este cavalo vermelho vem para tirar a paz dos homens, né? Como diz no próprio versículo 4, ele representa todos os tipos de guerra. Eu fico melhor com essa interpretação, né? No versículo 4, olha o que diz. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Lhe foi dada uma grande espada. Então, esse cavalo vermelho, o segundo selo, provavelmente representa, vamos dizer assim, os espíritos de todas as guerras que aconteceu e que ainda vão acontecer. Não uma guerra específica, mas diz para tirar a paz. A gente sabe que já não tem paz. Há quanto tempo vem acontecendo guerras e mais guerras e mais guerras? Então, olhando para essas coisas que a gente está lendo, o Apocalipse já está acontecendo há bastante tempo, né? E essas coisas estão acontecendo. Mediante o Cordeiro lá no céu, vai abrindo os selos, as coisas vão acontecendo. Vai abrindo o livro, as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. E que a gente possa estar firme mediante desses acontecimentos. Que possamos estar olhando para os sinais, estar firmes. E a gente vai para o próximo selo. Versículos 5 e 6. Olha o que vai dizer. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha, olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizer, 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então o terceiro selo abre e aparece um cavalo preto, que significa escassez de comida, que significa fome, que significa miséria. E como a gente vai entender isso? Olha só o que diz aqui, no versículo 6, na parte B, 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário. Preste atenção nessa parte aqui. Gente, 1 denário é um dia de trabalho. Vamos dizer, um dia de trabalho de alguém, vamos lá, R$200 hoje.
Aí você vai ver que a coisa vai estar tão complicada que 1 quilo de trigo vai valer uma diária de um trabalhador. Quando fala de um denário aqui, ele já entende na época lá, João, que era uma diária. Você vai comprar 1 quilo de trigo por uma diária sua de trabalho. Então isso representa, né, o terceiro selo, o cavalo preto representa escassez de comida, fome, miséria, tudo isso de ruim que nós podemos dizer. Você percebe que vai dizer 3 quilos de cevada por um denário, a mesma coisa. Vai falar sobre escassez, sobre fome, sobre comida. É interessante que a ordem dos fatos aqui, pensando em guerras, né, a gente já viu no segundo selo que fala sobre guerras, inclusive quando existem guerras também, vem a fome logo depois, porque o país não produz mais, né, as lavouras começam a não produzir, as indústrias começam a não produzir, uma coisa vai seguindo a outra, né? E olhando aqui para o vinho, né, olhando aqui para o azeite aqui, vai dizer que não danifique, no final do versículo 6, o azeite e o vinho. O vinho e o azeite aqui representa o povo rico, que através do seu dinheiro consegue dar um jeito para a falta de comida. Pode ser que para mim, para você, comprar, vamos dizer, se eu tiver que comprar, vamos trazer para a gente 5 kg de arroz por R$200, para a gente é difícil, mas para quem tem muito dinheiro, pode ser que não seja tão difícil assim comprar, né? Então aqui quando vai falar sobre azeite e vinho, e todos os intérpretes que eu procurei, vai falar sobre essa questão da época como se fosse algo caro, azeite e vinho, não era todo mundo que tinha. Então vai apontar que parece que os poderosos, né, no alto do seu ego, no alto da sua, não esqueci qual palavra usar, a soberba, eles vão dominar tudo e vão trazer cada vez mais miséria ainda na terra, tá? Mas o interessante é que, por mais que eles façam isso, né, se a igreja de Cristo estiver ligada em Cristo, pode ter fome, pode ter miséria, pode ter o que for. Estejam firmes em Cristo. Glória a Deus. Estejam firmes. Gente, a revelação do Apocalipse, o descortinar, o abrir aqui das coisas que vão acontecer, é para a gente estar preparado mediante esses acontecimentos. E quanto mais, olhando para a história, essas coisas, miséria, tudo mais vai acontecendo, significa que cada vez mais está mais próximo à vida de Cristo. A gente pode até orar, repreendendo isso, repreendendo aquilo, mas a Bíblia está dizendo que vai acontecer. E se a gente estiver repreendendo uma profecia que Deus falou, que Jesus falou, a gente está indo contra aquilo que Ele falou. O que a gente precisa o tempo todo é pedir, Senhor, que eu esteja preparado para toda e qualquer situação, que eu esteja preparado, que eu esteja preparado, que eu esteja pronto, que eu esteja preparado, Senhor, que eu esteja pronto para não voltar atrás, mediante todos esses acontecimentos, mediante todos esses problemas, mediante todas essas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Jesus, mais uma vez, eu lembro da oração de Jesus sacerdotal, e ele fala assim: eu não peço que o tire do mundo, mas que o livre do mal. Mas ele vai falar sobre o mal maligno, de ser enganado pelo maligno. Que nós não possamos ceder às ofertas do maligno para poder não passar por essas situações. Se tiver que passar por qualquer coisa ruim, nós vamos passar, mas ouvir o maligno, o diabo, nós não vamos ouvir. Vamos seguir o Cordeiro, que tem o controle de toda a história. É Ele que está abrindo o livro, é Ele que tem toda a história, é Ele que vai liberando os acontecimentos da história, e é Ele que cuida da igreja também. Aleluia. A gente já viu isso aqui, Deus sobre o trono. A gente já viu anteriormente aqui também Jesus passeando no meio da igreja, tendo o controle da igreja, dando esperança para mim e para você. Vão acontecer coisas ruins e as coisas só vão piorar, mas Jesus continua no controle da história. Aleluia. Ele continua no controle da história. Deus. Continua. Versículo 7 e 8. Vamos lá. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, o quarto
né, o quarto selo pronunciado, a gente viu um cavalo amarelo. A morte usa, né, 4 instrumentos aqui para poder sacrificar as suas vítimas. E a gente viu aqui, né, espada, fome, praga e animal. Falei 4? Espada, fome, pragas e as bestas feras. São 4. A espada aqui trata-se da morte pela guerra. A gente já viu isso olhando para o outro cavaleiro que a gente viu aqui, né, que foi dado uma espada. A fome é o subproduto da guerra. A gente já viu isso aqui, né? Falta de... Inclusive na guerra, como eu já falei anteriormente, se destrói em cidades, se destrói em transporte e os alimentos não chegam. Mas também diz aqui que pragas também. As pragas, pestilências crescem com a pobreza também, com a falta de recursos. Gente, olhando, talvez muita gente fala, Jesus vai voltar, caramba, esse Covid aí significa que Jesus vai voltar. É também, mas não é só isso, porque houve outras pragas, gripe espanhola, ebola, não sei lá o que mais. Dengue, olhando para o nosso tempo, né? Olhando para o nosso próprio tempo. Mas olhando para lá para trás, senão a gente vai pensar, não, só está acontecendo agora. Não, existem outras coisas que aconteceu na história. Mas a Covid também significa que Jesus também está voltando, porque é praga, epidemia, mata. Você vê que todas essas situações vai dizer no versículo... Cadê? Ah, tá. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra. Então isso é muita morte. É muita morte. Muita morte. Guerras tem muita morte, não é? Vai dizer, pela espada. Muita gente morre pela fome. Não é isso? Muita gente morreu por pragas. E aí a gente vai olhar, olha só, essas coisas são tão terríveis, vai faltar alimentos, vai mudar o ecossistema, que no final do versículo 8 vai dizer, por meio dos animais selvagens da terra, não vai ter nem alimento para os animais, e eles vão vir para poder comer os seres humanos. Olha como a desordem, né, vai acontecer. Está acontecendo, aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então são muitas coisas que vão acontecer. Não adianta olhar para isso aqui e repreender isso aqui. É pedir, Deus, que eu esteja preparado para quando essas coisas acontecerem. Que eu esteja preparado. Que eu esteja preparado. É por isso que, olhando para essas coisas, é assustador. Mas a gente olha para o trono, Deus está lá sentado no controle de tudo. Ele continua no controle de tudo. Continua no controle da história. Olhando para o versículo 9 a 11, agora a gente vai ver sobre o 5º selo sendo aberto. Vamos ver o que vai acontecer. De 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. O 5º selo então mostra as almas dos que morreram pela sua fé. Com a abertura do 5º selo, muda-se o cenário, né? Da terra passa-se ao céu. Essas pessoas foram mortas, mas ainda não ressuscitaram. Elas foram mortas e a matança prossegue. Você vê que o texto vai dizer, né? Elas clamam pedindo para que houvesse, vamos dizer assim, uma vingança sobre o que fizeram com elas, mas ainda o Senhor vai dizer que espera um pouco, porque ainda vai morrer mais gente ainda que estão sendo perseguidos por causa do meu nome, né? E isso ainda continuará, e continuará esse clamor, e o Senhor ainda não vai acabar com isso, até que se acrescente o número de pessoas que ainda vão ser mortas por causa do nome de Jesus. Elas não estão dormindo, estão no céu. Essa é a nossa gloriosa convicção. Morrer é estar com Cristo.
e deixar o corpo e habitar com o Senhor. E entrar na posse do reino. A morte não os havia separado de Deus. A morte não os separa de Deus. Deus não poupou essas pessoas do martírio, mas deu-lhes poder para morrer por causa da palavra. Por mais que, talvez, olhando... Abaixa esse vídeo, sai alto, mano. Abaixa esse. Por mais que olhando... E a gente não quer o sofrimento, a gente não busca o sofrimento, né? A gente olha até ali para a morte de Estevão ali, ele sendo apedrejado. E foi Deus, através do Espírito Santo, que capacitou Estevão a continuar, a prosseguir. Não só eles, mas todos aqueles que continuam, que prosseguem, mediante as injúrias, mediante as perseguições. Estevão ali sendo apedrejado, mas foi o próprio Espírito Santo que capacitou ele a morrer pelo nome de Jesus. Você vê a ponto de ele falar ali, palavras que Jesus utilizou quando estava sendo crucificado. Senhor, não impute pecados a esses que estão, vamos dizer assim, me apedrejando. Estevão fala a mesma coisa que Jesus falou. Não impute pecados a esses. Em outras palavras, tem misericórdia deles, eles não sabem o que estão fazendo. E quem capacitou Estevão a falar essas coisas? O próprio Espírito Santo. O próprio Deus é que capacitou a ele continuar, a ele se manter firme. Gente, a gente não se mantém firme pelo simples nosso desejo, pela nossa força. Se não for o Espírito Santo em nós nos fortalecendo, a gente não permanece. A gente não permanece. Enquanto os falsos crentes vão apostatar, amando o presente século, adorando o anticristo, se voltando, para as seduções do mundo, para as perseguições do mundo, os fiéis selarão com o seu sangue o seu testemunho e preferirão a morte aos prazeres do mundo, a apostasia. E foi isso que a gente viu até ali olhando para a vida de Estevão. Ele preferiu a morte. Ele preferiu a morte a se retratar, a voltar atrás de coisas que inventaram o que ele falou, que ele não falou. Jesus deixou isso claro no sermão profético. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus falou isso lá em Mateus 24. Muitos mártires conhecidos e desconhecidos morreram e ainda vão morrer por causa da fidelidade à palavra de Cristo. As almas dos fiéis recebem vestes brancas, A gente viu isso no versículo 11, representando retidão, santidade, alegria. Estar no céu é ser bem-aventurado. E é graças a Deus por isso. Os réus condenados vestiam-se de preto, não de branco. Os fiéis foram condenados na terra, mas nos céus estão sendo glorificados por Deus. Deus os veste de branco. Deus está absolvendo eles, está justificando esses, está salvando esses. As almas dos fiéis estão descansando, não dormindo, até chegar o dia em que será completo o número dos mártires. Os crentes estão no céu, descansando das suas fadigas. Lá não tem mais dor, não tem pranto, não tem luto. O dia está determinado, o número está determinado. Até que esse número não tenha sido completado na terra, o dia do juízo não pode chegar. Mas o poder continua no controle. Glórias a Deus. Nem um fio de cabelo não pode passar sem que Jesus permita que isso aconteça. Glórias a Jesus. Mas nós precisamos saber que nos é dado a graça não só para crer, mas também para sofrer por Ele, para dar a vida por Ele. A graça que nos é dada é para ser salvo por Ele, mas é também para ser morto por Ele, se assim necessário for. Ele nos capacita, a graça nos capacita sobre isso. Vai dizer lá em Filipenses 2,17. Não é só a graça de crer, mas é de sofrer pelo nome dEle, se assim necessário for. Deus mostra para esses mártires que o seu sacrifício não foi um acidente, até na morte do seu povo. Deus está no controle. Quando o inimigo pensar estar ganhando a batalha, a igreja vence. A igreja vence. Se a igreja é testemunha de Cristo, significa que ela vai morrer com Cristo. Não só está vendo, testemunha não só está vendo, mas vai junto. Vive junto. Morre junto. Sofre junto.
E só a graça que nos capacita para poder estar com Cristo, morrer com Cristo, viver com Cristo, sofrer com Cristo. É só a graça de Deus que nos capacita, como diz lá em Filipenses. Só a graça de Deus. Só a graça. Versículo 12. Olha o que ele diz. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um forte vento. O céu foi se recolhendo, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam, as montanhas e as rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Então a gente percebe aqui, olhando para o sexto selo, é a volta de Cristo, é o cumprimento, é o julgamento, né? É o cumprimento da volta de Cristo. Na verdade ainda tem o sétimo selo, na verdade é o juízo, que ainda acontecerá também, só que o sétimo selo está lá no capítulo 8, a gente vai chegar nele ainda, mas não agora, só para a gente chegar no capítulo 8. Então abre o sexto selo, o juízo chegou, as portas da graça estão fechadas, é dia da ira do Cordeiro. O sexto selo introduz, começa ali o dia do juízo. O medo, o terror, o espanto. A gente consegue ver isso nesse texto aqui, olhando para esses símbolos. O universo sendo sacudido e os homens completamente aterrorizados, porque o dia da vinda do Senhor, para aqueles que não têm Jesus, é um terror. É um terror. Mas para aqueles que têm a Cristo, é o dia do livramento, é o dia do nosso maior cântico de vitória, de alegria. É interessante que, olhando até mesmo ali, o Senhor aparecendo no dia do juízo e os homens tentando se esconder, a gente olha lá para Adão e Eva tentando se esconder do Senhor vindo, O juízo chegou, o próprio universo está abalado, o sol, a lua, as estrelas, os céus, os montes, as ilhas, tudo aquilo que se considerava sólido, firme, está abalado. As vigas de sustentação do universo estão cambaleando. A antiga criação está se desintegrando. O apóstolo Pedro refere-se a este momento assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso. Está fechado. Os céus se passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se disparão, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Gente, para quem não estiver preparado, olhando para a destruição, com certeza vai ser um dia de terror. Mas para quem estiver preparado, por mais que seja um momento de desolação, você sabe, a Bíblia disse que isso ia acontecer, que está voltando. Para o mundo todo está parecendo ser o fim, para mim só está começando a minha vitória. Glória a Deus. Para o mundo todo está sendo o fim, mas para mim, na verdade, é o fim de todo sofrimento. Para quem não tem expectativa e acha que a vida acaba aqui, vai ser para eles, vai acabar aqui mesmo. Enquanto para a gente está vindo a vida eterna, para eles está vindo a segunda morte, o sofrimento eterno. Este é um quadro, a gente vê simbólico do terror. Do terror. Virá como um ladrão, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que o ladrão vem. Os símbolos inteiros nos ensinam uma lição, a saber que será verdadeiramente terrível a ira de Deus sobre o mundo que tem perseguido a igreja. Esse momento virá repentinamente. Será como um ladrão de noite. Os homens desmaiarão de terror. O Senhor Jesus descreve essa cena assim: haverá sinais
no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar, das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão. Os poderes dos céus serão abalados. Então se virá o Filho do Homem, vindo nas nuvens, com poder e grande glória. Glória a Deus. Glória a Deus. O juízo chegou. Os homens estão em profundo desespero. Profundo desespero. A gente vai ver que fala sobre vários tipos, né? De pessoas aqui. Reis, generais, ricos, poderosos, escravos, livres. Há 6 tipos de classes de pessoas descritas na mesma forma que tinham 6 classes de elementos abalados. Reis, grandes comandantes, ricos, poderosos, escravos, livres. João vê nessa imagem do terror universal de todos os ímpios. Não importa qual classe, ímpio é ímpio, rico, livre, pobre. Todos esses vão estar em terror. E nenhum deles vão conseguir estar livre dessa ira. Um Deus sem misericórdia nesse dia. A graça não haverá mais nesse dia. Os homens buscam se esconder. Mas para onde eles vão fugir desse Deus tão poderoso? Deus está em toda parte. Para Ele, trevas e luz é a mesma coisa. Porque Ele está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas. O primeiro instinto, né, olhando para, como eu já falei anteriormente, do pecador é tentar se esconder de Deus. Mas como fugir de Deus? Como fugir pedindo para que os montes escondam essas pessoas? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, por esses, vão buscar graça, mas essa graça não existirá mais. A porta está fechada. Agora é juízo. Posição, riqueza e poder político não puderam lhe dar proteção e não podem dar proteção para ninguém no dia do juízo. Absolutamente nada pode evitar que os homens enfrentem o tribunal de Cristo. Não existe imunidade ante o tribunal de Cristo. Importa que todos compareçam perante o juiz, o justo juiz de toda a terra. O dia do juízo se aproxima, mas hoje ainda é dia aceitável. Você ainda hoje, eu ainda hoje, ainda podemos encontrar Deus, podemos encontrar a graça. Nós hoje podemos encontrar Cristo. Mas eu te pergunto, você está preparado para se encontrar com Cristo hoje? Você está disposto a enfrentar a perseguição, a pobreza, a espada, a fome, a própria morte por amor a Cristo, se assim for necessário? Eu fico com a oração de Jesus. Pai, não peço que tire nenhum de nós do mundo, mas que nos livre-nos do maligno, que nos fortaleça no dia mau, que nos fortaleça sempre, que possamos ser achados em Cristo e que Cristo possa ser achado em nós, mesmo em meio ao medo de coisas que podem sobrevir e que vão vir, que estejamos firmes em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que possamos estar ligados nele, voltados para ele, com a nossa vida totalmente voltados para ele. Qual é a maneira de estar preparado? Buscando, lendo, orando, estando cada vez mais próximo dele, do eterno e maravilhoso Deus, do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Que tira o pecado do mundo. Não tem como estarmos preparados sem estar próximo a ele, sem estar com ele, sem que ele venha habitar em nós. Não tem como estar preparado para esse dia mau. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Oh Pai, estou aqui clamando e pedindo, Senhor, que o Senhor nos fortaleça.